Fala galera do Deu Bom Brasília, estamos começando aqui mais um podcast Deu Bom Brasília, o podcast que é a cara de Brasília, vai contando quantas Brasílias eu vou falando aí que você vai ganhar um prêmio. Eu sou o Rodak, seu host de hoje e sempre, comigo está o Neto, aquela vozinha do grilo falante, né, a sombra, a voz da consciência, que às vezes fala umas coisas aqui, fala, vai com calma Rodrigo. E comigo estamos hoje aqui com a jornalista, né, que esteve lá em Israel, ultimamente aí, quando aconteceu o ataque, né, da Palestina, do Hamas, né? Exato. Lu Alves aqui, que está aqui sã e salva com a gente, né? Graças Muito obrigado a por estar Deus. aqui com a gente. Mas antes disso, a gente vai conversar sobre outras coisas também, sobre sua carreira, sobre você, e até chegar ali. Então segura um pouco aí, segura a onda, que a gente não vai entregar o ouro aqui assim, não. Vai ter que assistir até o final pra gente saber como é que foi, né? Antes de começar, eu queria falar também que eu sou embaixador do Sparkling Festival, o festival de vinhos e espumantes, que vai acontecer dia 28, 29 e 30 no Casa Parque. São mais de 200 rótulos de vinhos e espumantes refrescantes, né? E eu estarei lá também prestigiando o evento como embaixador, que agora eu sou, né? Com licença, sou um embaixador. Fui convidado. Né? Tô chique, tá né? fino, tá fino. Então, se você quiser comprar aí os ingressos mais baratos, entra lá no Deu Bom Brasília, usa o nosso cupom. Tá lá no Stories e tem um linkzinho também, eu acho, na bio, tá? Tá bem fácil de comprar. Compra mais baratozinho aí que vai valer muito a pena. Mais de 200 rótulos aí de espumantes e vinhos e tá bem legal o evento. 28, 29 e 30 no Casa Parque. E antes de começar também, mostrar a nossa frase do dia aqui, né, Neto? Que a gente tem uma frase aqui para motivar os nossos seguidores, que é a seguinte: quem acredita sempre se lasca. Põe de novo. Sumiu. Quem acredita sempre se lasca. Simples, né? Direto e reto. O que você acha da nossa frase? É vida real, né? É vida real, vida real. Motiva, não motiva? Nossa. A galera chega a sair da cama feliz quando lê uma coisa dessa. Quer comentar? Olha, essa frase linda. Eu fiquei impactada com a frase aqui. Eu ainda estou assim digerindo, estou na fase da reflexão. Eu vou demorar pelo menos um dia para refletir sobre essa frase. Depois a gente conversa sobre ela, então. É profundidade demais, entendeu, Rodrigo? Acho que foi Aristóteles, né? Alguma coisa é tão profunda que meu cérebro ainda não alcança. Mas é isso, então vamos começar aí o nosso papo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. E eu queria saber, a gente sempre começa perguntando de onde você veio, se você é daqui de Brasília mesmo, qual a sua história. Conta um pouquinho pra gente. Ai, que bom. Estou super feliz de estar aqui. Já era para ter vindo há algum tempo, né, Rodrigo, aqui pra gente falar. Não foi oportunista, tá? A gente já chamou antes, tá? Não é só por causa do a gente está marcando bastante tempo. Era para estar aqui antes, né, para a gente conversar um pouquinho sobre comunicação. Aí eu e o Rodrigo estamos sempre interagindo aí nos eventos, né, Rodrigo? Especialmente de gastronomia e tudo. Os que eu mais gosto. E aí não surgiu oportunidade antes, mas surgiu oportunidade agora, né? Dessa história de estar lá em Israel, que a gente vai contar só no final. Só no final, aguarde. Conseguido sair de Israel lá no dia que estourou a guerra, foi assim, nossa, bênção demais. Mas a gente conta daqui a pouco. Daqui a pouco. Como o Rodrigo perguntou, a minha história é assim, eu vim da Bahia, né, sou baiana de nascimento, eu falo que eu só nasci na Bahia para poder ter aquele temperinho de dendê, de pimenta, né? Aquela pegada do baiano. Aquela pegada da pimenta do dendê. E vim para Brasília muito cedo para estudar, né? Acho que com 5 anos de idade minha família já veio para a gente poder, né, ter condições de estudar, que onde a gente morava era roça, era fazenda. Era onde? Você lembra? Era interior oeste baiano, ali perto de Barreiras, uma cidade chamada Cristópolis, a 100 quilômetros de Barreiras. Então, uma região de fazenda, assim, que as escolas eram escola rural, não tinha muita aquela qualidade do ensino, e meu pai acabou, né, tendo essa visão, graças a Deus, de trazer a gente para a cidade para estudar, e foi aqui. Pegou a família toda e falou, vamos para Brasília. Vamos para Brasília, né? E aí a gente cresceu aqui, cresci aqui em Brasília, me formei aqui, a minha carreira eu construí aqui, né? Me formei em comunicação,
no CEUB, e aí comecei a trabalhar aqui no governo, né? A gente coordenei a comunicação de vários ministérios, de presidência da República, vários parlamentares, Legal. campanhas políticas, até que em 2011 alguém, né, um bichinho do empreendedorismo me picou e eu abri minha empresa, que é a Infinito Comunicação. E a gente está fazendo aí 2 anos de empresa, de empreendedorismo. 2 anos? 12. 12 anos. Sim. De sofrimento. Não é fácil não, né? A galera acha Gente, vocês acham que só empreender vê é bolinho, né? É. Não é bolinho de coco, não é fácil, não. Ninguém vê as cachaças, os tombos que a gente leva, né? Só vê Bem bom. não vê os tombos, né? É bem... Eu falo que empreender, como tudo na vida, né? Tem ônus e bônus. Sim. Tudo tem ônus e bônus. Então, eu acho que você tem que escolher, né? Se você tem um emprego, como eu tinha, fui servidora pública de carreira, concursada da Secretaria de Educação, ali você tinha uma estabilidade, tudo ônus e bônus. Aí escolhi, né, pedi exoneração e resolvi seguir carreira solo, empreendendo com a minha própria empresa. Também tem ônus e bônus. Sim. Então, tudo na vida, né? Tem os 2 lados da moeda, nunca é uma coisa só, né? Nunca é tudo tão bom, mas também nem tudo tão ruim, né? Mas o que te fez largar essa estabilidade que você tinha, né? De falar, não, agora eu vou empreender. Teve algum motivo ou foi realmente, tipo, deu um clique e falou, não, agora eu quero fazer minhas coisas mesmo, não quero mais depender, não quero ser servidora? O que foi? Tava chato, não sei. Às vezes as pessoas se entendiam. Eu acho que eu tenho essa inquietude mesmo, sabe? Assim, de querer novidades, de querer fazer coisas novas. E eu acho que ali no serviço público não te propicia tanto isso, né? Então, o que aconteceu na minha vida? Eu vinha ali tentando, dentro do serviço público, achar o meu espaço, né? Assim, de não ter uma coisa assim... que fosse tão entediante e tal. Eu era professora, mas ali dentro da secretaria eu fui achando caminhos, fui para o núcleo de vídeo. Na época, o governador Cristóvão montou uma TV educativa, eu fui convidada para montar essa TV. Então, assim, são coisas que me movem. Eu sou movida muito por desafios. Eu gosto de coisas que são novas, que me desafiam. E aí montei a TV e tal. Depois que eu montei a TV, já achei ali que já... Passei ali uns 3 anos. Aqui é interessante. Né? Foi interessante e tal. E aí eu segui, né? E aí depois disso eu queria ir para a Rádio Cultura, que eu falei, poxa, eu já tinha passado por todos os ciclos dentro da TV, né? Eu fui repórter, fui apresentadora, eu chefiei o jornalismo. Eu falei que era uma coisa nova. E aí queria ir para a rádio, né? Rádio Cultura na época, que era ligado ao governo e que eu podia ser requisitada. E aí, na época, o nosso saudoso querido Romário, que era o jornalista que chefiava a Rádio Cultura, falou, ô Lu, não tem uma vaga para você na rádio, mas eu tenho na chefia da comunicação da Secretaria de Cultura. Eu ali, né? Que ruim, né? Coisa chata. Você acredita que eu resisti? Eu falei, não, Romário, poxa, eu nunca trabalhei com assessoria de imprensa, nunca fiz isso, né? Para mim, uma coisa tão nova. Eu já vou chefiar uma equipe. E tinha 2 jornalistas lá que eram super competentes, né? Já tinha mais experiência que eu. Falei, não, eu aceito ir compor a equipe. Ele falou, não, a vaga que eu tenho é para chefiar a equipe. Aceita ou não? E aí, aceitei o desafio, fui lá e aí, pronto... Nunca mais saí da questão da assessoria de comunicação, né? Então, desde então, assim, é uma paixão mesmo. Eu faço isso com muito prazer, né? O trabalho de assessoria de imprensa, de RP ali. E aí fui só indo. Aí depois disso fui para o Ministério da Cultura, depois para o Ministério da Educação, Ministério do Turismo, Embratu, Presidência da República. Aí foi um caminho natural. Neste processo, eu tive algumas oportunidades de trabalho que o fato de ser servidora pública me cerceava, me impedia. Né? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer a campanha do Fernando Henrique, que, na época, você fazia uma campanha política, você ganhava muito dinheiro. Né? Até hoje, acho que é assim, mais ou menos assim. Um pouco, mas bem menos. Naquela época, sei lá, você ganhava melhor, um apartamento numa campanha, sabe assim? Nossa, e aí, realmente mudou muito. Caramba, eu perdi uma super oportunidade, aí eu me aborreci muito, sabe? E eu acabei indicando outra pessoa para fazer o trabalho que eu não pude fazer. Era do Collor? Foi a do Fernando Henrique. Ah, do Fernando Henrique.
eu acabei indicando uma outra menina que era até mais novinha, não tinha nem tanta experiência para fazer a campanha no meu lugar. Mas hoje ela tem um apartamento incrível. Não, ela até que não. Ela tem uma casa no Lago Norte, mas não é isso. Ela acabou ficou 6 meses morando em Londres, só com o dinheiro da campanha. Casou na campanha. Olha, Gabriela, você me deve isso. Você deve muito, né? Casou com um cara que ela conheceu na campanha, um outro jornalista, que é um querido, um amigo nosso, que é o Aquiles. Enfim, eu falei, caramba, eu estou perdendo muitas oportunidades. E aí eu fui ali pesar na balança, né? Como jornalista eu já ganhava mais do que como professora, que na época a professora não ganhava bem. Hoje dava aula de quê? Era para a primeira, quarta série, Sim. primário, né? Então não ganhava tão bem, eu já ganhava... moleque chato, enchendo o saco. Essa não era parte tão ruim, né? Porque até que eu gostava. Mas, assim, o salário não era tão bom. Você perdia muitas oportunidades, né? Eu estava perdendo a oportunidade de fazer trabalhos assim que eu podia viajar, que era mais diferente, Sim. assim e tal. É porque é muito engessado, né, quando é governo, assim, você fica muito preso, engessado, né? porque você tem ali o horário para cumprir, né, aquele cronograma, sala de aula, uma coisa mais rotineira, Sim. né? Não que seja ruim, né? É. Eu falo, tudo tem os seus dois lados, Exatamente. mas eu queria coisas novas, eu queria desafios, e aí, enfim, eu optei por sair da secretaria, eu tinha 10 anos de secretaria. E aí optei por sair, fui trabalhar no governo, aí você vai ali naquele processo, né, sempre com um cargo comissionado e tal. E até que em 2011, assim, eu já vinha fazendo assessoria de imprensa, assim, era chamado para fazer alguns trabalhos de assessoria, às vezes dava para fazer, às vezes não dava, por conta do trabalho no governo. E aí aquela vontadezinha de ter a minha própria empresa, de ter o meu próprio negócio, foi surgindo. Ter mais autonomia, né? Ter mais autonomia. Foi surgindo e aí em 2011 surgiu uma oportunidade, né? Uma empresa, uma entidade quis me contratar, cobriu o meu salário do governo, eu já estava meio insatisfeita onde eu estava, cobriu o meu salário e falou, ó, abre a tua empresa para nos atender e você pode atender quem você quiser. Então, eu achei que foi uma super oportunidade, né? Que foi a Confederação das Associações Comerciais, o presidente na época era o Cairoli, que depois foi vice-governador, a gente fez um trabalho bem bacana juntos lá. E aí abri Infinito e aí toquei. Fui para frente até hoje, estamos aí vivos, em pé, inteiros, sobrevivendo. Né? Passando por pandemia, por tudo. Olha, passamos pela crise econômica ali de 2017, que foi brava. Rodrigo, eu passei 1 ano naquela crise que eu não fechava um contrato. Tava difícil mesmo, ninguém queria gastar. Não, era punk. Depois, aí vem pandemia, né? Então, assim, você sempre tem uns altos e baixos, né? Mas entre mortos e feridos, estamos aí. E você falou que fazia assessoria do governo, né? Qual que é a diferença da assessoria do governo para a assessoria hoje que você faz na Infinito, assim? Porque eu acredito que tem várias, assim, eu sei, né, mais ou menos assim. Mas para quem não sabe, assim, fala pra gente quais são as principais diferenças que você sentiu realizando esse trabalho. Tem bastante, né? Comunicação. Quando você está trabalhando no governo, você trabalha muito mais ali na linha da comunicação pública, com uma pegada mais voltada para a questão política, né? Institucional. Então, é um tipo de trabalho. Quando você vem para trabalhar com o mercado privado, como eu estou hoje, aí você trabalha muito mais focado no resultado do cliente, né? Então, tem muito mais uma pegada ali de venda, né? Porque você trabalha buscando que o seu cliente tenha resultado, né? Então, você quer divulgar o restaurante, a clínica, etc. Mas para quê? Para que ele seja visto, que ele aumente a clientela, o faturamento dele, que tenha resultados. Só fazendo um parênteses, a divulgação, no caso desse mercado aberto, entre aspas, basicamente ela é uma divulgação que lá na frente ela tem que ter faturamento. Ela tem que ter um faturamento, ela tem que ter um resultado ali, né? Que eu falo sempre para o cliente, não é uma coisa assim imediata, né? Assim, tipo, alguns clientes... Trabalho, né? É um processo. Alguns clientes acham assim, Lu, você divulgou hoje, amanhã o restaurante está cheio com fila na porta. Já peguei cliente assim também, que Deus me livre, para Não explicar é? que não é assim. Em 3 dias querer resultado. Tipo assim, ó, tá lá, o
meu banner no site, paguei, cadê? Não tô recebendo nada. Cadê os 48 horas. Cadê os 100 clientes por dia, né? E é um processo, mas assim, é desafiante porque você tem que ter estratégia, você tem que trabalhar alinhado ali com o marketing do cliente, você tem que, às vezes o cliente não tem uma estratégia de marketing também bem definida, às vezes o cliente não tem um comercial definido, né? A gente passa por situações assim de estar divulgando, a divulgação está boa, mas o cliente não tem um comercial ali estruturado, forte. Então, você acaba se inserindo em todo o processo, né, de trabalho do cliente. Né? Não só da imagem, mas a imagem vai depender, vai impactar em outras situações. Né? Se o comercial dele está forte ou não, se o produto dele está bom ou não. Né? Então, às vezes eu tenho um cliente, sei lá, um restaurante, se o atendimento dele não está bom, isso vai impactar. Então, não adianta eu divulgar horrores, está em todas as mídias, e aí o cliente chega lá, o atendimento não está bom, queima o filme. Né? Ou, se o produto não está tão bom, queima o filme. Enfim, e aí são várias situações que você acaba entrando, às vezes, até no negócio do cliente, né? Você acaba fazendo parte mesmo, né? Botando a mão na massa ali, como se fosse a dona, né? Exato. Então, já teve cliente que a gente entrou junto com ele para, por exemplo, formar a equipe comercial dele. Não é minha função, não é função do trabalho de assessoria de imprensa, mas como eu entendi que se o cliente não tivesse aquilo, o trabalho não ia dar certo, né? E eu ia ficar sem... Não adianta só você fazer sua parte se as outras partes não estão acontecendo. Né? E aí a gente teve que entrar junto com o cliente. Às vezes eu tenho que indicar uma outra consultoria para ele, uma consultoria de produto, uma consultoria para capacitar a equipe dele. Né? Assim, às vezes o atendimento está ruim. Então, vamos lá entrar com uma consultoria, alguém que vai capacitar aquela equipe. Senão, não vai funcionar. Então, são vários fatorzinhos assim. É bem diferente o trabalho, né, da comunicação pública. A sua parte, você faz a assessoria de imprensa. Né? Explica um pouquinho o que é a assessoria de imprensa, porque para diferenciar da publicidade, né? Não é a publicidade em si que você faz. Você faz ali, você está assessorando a marca para que ela apareça, né? Ganhe um destaque ali. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona. Aí, ótima pergunta, Rodrigo, porque eu acho Obrigado, que... Viu? Às vezes é certo. Acertou uma de 150. Vou querer esse corte aí. Foi excelente pergunta, sabe por quê? A maioria das pessoas, dos empresários, às vezes não entendem qual a diferença entre a publicidade, o marketing digital e a assessoria de imprensa. E são trabalhos bem diferentes, eles são complementares, um está interligado ao outro, mas são coisas distintas. Então, quer dizer, a publicidade é quando você paga para estar na mídia. Né? O marketing digital é hoje o obrigatório. Você tem que estar ali nas mídias sociais. É o Instagram, é o Facebook, é a mídia que for um TikTok, a mídia que for relevante. Que é uma bosta isso também, que a gente acaba virando refém dessas mídias hoje em dia. Né? Não tem como fugir disso mais. Né? É impossível hoje você fugir disso, de você estar nas mídias sociais. Então, essa é a parte do marketing digital. E a parte da assessoria de imprensa, a gente trabalha com a mídia espontânea e gratuita. O que é a mídia espontânea e gratuita? É você estimular os veículos, né, de imprensa, um jornal, uma revista, um site, um blog, o Bom Brasília, um podcast desse bacana. Aliás, o Deu Bom está de parabéns, viu? Vocês estão muito bem. Quero esse corte também. Não, o programa vai picotar todo aí. Não, é só por conta do ego dele. Exatamente. Não, mas é verdade, o Deu Bom hoje é um dos veículos que tem tido mais relevância, né, que a gente vê que quando sai uma matéria no Deu Bom, dá resultado para os nossos clientes, então a gente sempre está indicando. Né? Então, pronto, o nosso trabalho é esse. Desculpa, é fazer essa ponte entre o nosso cliente e o veículo. Né? Então, a gente produz ali toda a estratégia para que esse cliente gere conteúdo de qualidade, gere um conteúdo que desperte o interesse da mídia, né, que seja relevante, para que, quando a gente mandar um release, uma matéria para vocês falam assim, nossa, bacana, vou publicar. Sim. Se não for relevante, se não for interessante, se não for bem feito, se não for de qualidade, vocês não vão publicar, concorda? Então, você quer mandar um chupa para as assessorias que não me chamam aí, ficam me gongando aí, viu? Presta atenção aí. Gente, mas olha, se a assessoria que não chama o Rodrigo está vacilando. Tem umas vacilonas aí. Não darei nomes. Não darei nomes. Mas vocês sabem que são vocês. Vocês sabem que eu estou falando com vocês.
Vocês sabem quem são. Porque são Olha, poucas que eu acho um grande vacilo, sabe por quê, Rodrigo? Na verdade, é sempre uma grande parceria entre o assessor de imprensa e o veículo. O assessor de imprensa que não entende isso, ele está dando um tiro no pé e está fazendo um desserviço para o cliente dele. Então, vou dar um exemplo para você. Há uns anos atrás, quando a gente ainda estava ali começando, né, com as mídias sociais, com sites e blogs e tal, tinha assessor de imprensa que não convidava sites e blogs para os eventos. Ou se convidava, era dias distintos, porque os sites e blogs eram uma mídia, vamos dizer assim, mistura, né? inferior, vamos dizer assim, menos relevante. Uma casta baixa. Outra casta, né? E aí você ia num evento que estava assim, sabe? Os veículos mais tradicionais, o Correio, a TV. Oi! Deixa eu dar uma apertada. Gente, eu sou quase italiana aqui. Estou quase italiana, só falar com as mãos. Perdão. E aí, tinha ali as assessorias que convidavam só os veículos mais tradicionais e eu, de verdade, eu acho que eu fui uma das primeiras, se não a primeira assessoria de imprensa de Brasília a convidar os sites e blogs, às vezes, no mesmo dia que os outros veículos, porque eu entendi o seguinte, e eu continuo entendendo da mesma forma. Se o Deu Bom, sei lá, tem suas 60 mil, 100 mil visualizações mês ali, eu não estou dispensando 100 mil visualizações mês. Eu falo para os meus clientes, eu não estou dispensando nem 10 mil, não estou dispensando nem 1000 visualizações. Eu estou dispensando em 10 Porque visualizações. dali pode sair um cliente potencial, né? Nunca se Pronto, sabe. entende? Então, às vezes, o cliente fala assim, poxa, mas eu queria só estar no veículo X, que é um bambambam. Eu falo, mas os outros também têm seu público. E você vai ser visto através de outros também, né? Então, a gente tem esse carinho, esse cuidado com todos os veículos. Pode ser mais relevante, menos relevante, todos têm a sua relevância, né? Têm a sua importância e têm seu público. Sim. E eu falo que uma coisa depende da outra. Por exemplo, eu quero sempre que os veículos sejam fortalecidos, porque se eles não estiverem fortalecidos, eu não tenho onde publicar a matéria do meu cliente. Sim, com certeza. Né? Se a gente Então, não é uma cresce, parceria. Você não tem onde publicar, né? Exatamente. Então, assim, sempre que o meu cliente tem uma verba de marketing que é possível, né, a gente está indicando para estar anunciando, eu falo, anunciar também é importante. Né? A gente faz um trabalho que estimula os veículos a publicar a matéria sem que eles paguem, né? É matéria, é conteúdo. Sim. Mas anunciar também é importante, é um complemento, né, a mais. Só um contraponto que vocês falaram, que eu percebo bastante também, também trabalhando em comunicação há muitos anos, é que o pessoal ainda não entende que só o número de visualizações não quer dizer que ele atingiu o público dele. Exatamente. Hoje os micronichos vendem mais do que o grande nicho, né? Então, você de repente publicar Tudo Deu Bom, um portal que tem a fama de ser um lugar confiável para procurar gastronomia. Quero Scott também, viu? É raro falar bem de você, mas um site que tem mais respaldo para poder avaliar um restaurante e tudo mais. Entrando no Deu Bom Brasília, vai lá, a página de um cliente X tem 100 acessos, mas foram 100 pessoas que foram num site de relevância gastronômica procurar sobre o restaurante. Isso. Então são 100 possíveis clientes. Melhor do que você colocar num site gigante, genérico, e ter 100 mil pessoas, que a maioria às vezes nem é da cidade que é o restaurante, por aí vai. Né? Perfeito, é isso mesmo. A gente já fez trabalhos, assim, onde, por exemplo, com influenciador, né? Você fazendo uma comparação, que o influenciador que tinha menos seguidores, às vezes deu mais resultado para o cliente. Por quê? É isso que você falou, ela estava mais nichada, era o público mais direcionado para a minha cliente, por exemplo, uma cliente de loja de sapato. Aí, sabe, uma blogueira ali que tinha um nicho específico. Cara, mas e também outra coisa, ela foi mais esforçada, levou gente lá, direcionou, vendeu melhor. No final deu mais resultado, às vezes, do que outra que não tinha, que tinha mais seguidores, né? Mas que às vezes não fez aquele esforço todo, né? Muita gente hoje tá custando a entender, né? Que tipo, o número de seguidores não significa nada hoje em dia. Hoje em dia você tem que ter relevância, engajamento, exatamente. Exato. É que o Neto falou, ó, micro-influenciadores às vezes dá mais resultado que grandes Você influenciadores. vê que eu não sou nem blogueirinha, gente. Eu nem sou blogueirinha, nada contra as blogueirinhas, nada. pelo contrário. É um trabalho super relevante, né?
que nos ajuda bastante aí e pode dar muito bons resultados. Mas eu falo assim, eu não sou uma... Todos nós acabamos sendo influenciadores, né? Sim. Mas assim, eu não tenho um influencer como profissão, né? Eu sou uma jornalista, uma RP, né? Dona de uma empresa e tal. Mas esses dias aconteceu um fato que foi super engraçado. Eu estava me organizando para viajar e queria comprar umas roupas específicas para viajar. E eu já tinha comprado a maioria das roupas e aí me lembrei que eu tinha sempre combinado com uma influencer que ela é da Feira dos Goianos. E eu sempre falei para ela assim, cara, eu quero ir na Feira dos Goianos com você, porque ela conhece tudo, né? Ela é influenciadora de lá, ela conhece as lojas e tal. Eu falei, eu quero ir lá com você. E aí, como eu queria comprar uma roupa específica, eu liguei para ela e falei, quero ir aí. Você está na feira? Tô. Vou aí. Ela falou, vem que eu vou te levar, não sei o quê. E eu fui numa loja específica do que eu queria, que eram uns vestidinhos e tal. E aí eu sempre gosto, gente, de compartilhar. O que é bom para você, eu gosto de compartilhar. Então, se eu for num restaurante, tomei um café, aquele café foi bom, eu compartilho, porque eu quero que outras pessoas aproveitem aquela experiência. Embora eu não esteja ali como influenciadora, embora eu tenha pagado o meu café, mas não me custa. E aí eu fui lá na loja e tal, provei os vestidos, postei, né, fiz aquele auê, que você sabe que eu faço, né, Rodrigo? E aí, gente, mas foi tanta gente no meu privado, falando, eu quero esse vestido, onde eu compro e tal. Sim. Foi muita gente. E foi legal para eu ver, assim, falar, olha, como um trabalho desse dá resultado. Então, assim, numa brincadeira que eu fiz ali, eu nem tive tantas curtidas, sei lá, foram 100 e poucas curtidas, né? Tem gente que tem 1000, mas ali, pelo menos uns 20% das pessoas que visualizaram foram no meu privado ali, pedir o endereço da loja, o telefone da loja, perguntar quanto que era o vestido, sabe? Gerou interesse lá. De 100 pessoas, 20 possíveis clientes. Pronto. 20% é muito. Às vezes 5 já foram Não lá e compraram. Pô, 5 clientes você já deu aí. Olha aí, imagina, se todas ali foram, né? Ou a maioria foi. Ou seja, você é influencer, sim. Sou influencer. Eu acho que é o que ela falou. Acho que todo mundo um pouquinho. Né? Eu acho que todos nós, né, somos influenciadores nas nossas esferas de atuação. Sim. Né? Seja na sua igreja, seja na sua casa, na sua família, lá na sua escola, onde for, né? Ou nas mídias sociais, nas redes sociais, de alguma forma você está influenciando ali um grupo de pessoas, né? Tem influência agora, né, Neto? Eu? Já foi? Opa! Te deram esse título agora. Sou apresentador de TV, mas eu não sou influencer não, calma aí. Vai, olha aí. Mas já influencia. Até pau para toda obra. Olha, por exemplo, já dava para contratar ele, por exemplo, uma barbearia. As barbearias podem contratar ele aqui, ó. Barbershop. Especificamente esse serviço eu já tenho a minha pergunta. Aê, tá vendo? Viu como é que é influência? Influência é isso. Vê se eu tenho alguém para fazer minha barba. Não tem. Blogueirinho. Vai lá. Mas é interessante. Fala, meus seguidores, estou aqui fazendo a barba. A minha esfera, eu apresento um programa de esporte na Band, né? Então, minha esfera é mais a galera do esporte, mas principalmente a galera do futebol masculino, né? Homem. Então, às vezes essa pergunta de uma barbearia eu consigo ver quando sei lá, um cliente de qualquer outra coisa que vem falar comigo, gostaria que você fosse fizesse uma publi sobre, sei lá, essa camisa que eu te dei aí. E quando é, por exemplo, uma barbearia, ou quando é, sei lá, uma loja de esporte, por exemplo, não dá para você ser influenciador dos meus clientes que vieram aqui, que é dança do ventre, né? Ele até quis, ele insistiu bastante aqui, mas ela só não dá. Porque ideia que não falta, né? Tem barriga, tem um pouquinho. Não é? Mas passa muito por isso, assim, os micro-nichos, acho que, assim, para sintetizar tudo que a gente falou, acho que são o caminho para os negócios, porque os negócios já são um nicho, né? Tem o restaurante, tem a borracharia, tem, enfim, a oficina mecânica, tem o hospital. Então, acho que cada cliente tem o seu nicho, assim como cada mídia tem o seu nicho, né? Claro, com certeza. É isso. E voltando um pouquinho, você fundou a Infinito, foi só você que fez ou você já teve uma parceria? Teve sócio,
Não, teve pois sócio. é, Rodrigo, eu brinco que eu sou igual filho único, que sempre quis ter um irmão, eu sempre quis ter um sócio. Ainda não mesmo? deu certo. Em 12 anos eu fundei a Infinito sozinha. Na verdade, essa historinha da Infinito é assim, né? Eu sempre quis ter a minha empresa, né? E ali, em algum momento, eu estava na Embratur, uma época, e tinha uma colega saindo do Correio, e eu querendo sair da Embratur para poder abrir a minha empresa, e a gente fez esse movimento. Eu saí da Embratur, ela saiu do Correio, e, enfim, vamos montar uma empresa juntas. Agora vai, né? Isso foi antes da fundação do Infinito, de criar a Infinito. Eu falei, vamos criar e tal, uma empresa juntos e tal. E começou a dar super certo, porque na época a gente ainda tinha aquela questão do impresso, ela vinha de impresso, ela tinha experiência de impresso, eu tinha experiência de assessoria de imprensa. A gente já alugou uma sala e começou a dar super bom, começou a vir clientes até grandes, né? Na época o Casa Parque se interessou e tal. E vamos Inclusive, lá. 19, 20, 21... Não. 28, 29 e 30, Spark Fashion no Casa Parque. Sparkle. É isso. Gente, olha, estou falando que o Rodrigo da Sparkle, é o Rodrigo? Da A onde? Sparkle é de quem? Ah, não sei. Eu sei que eu fui chamado. Eu acho que é o Rodrigo. É o Rodrigo Mota? Enfim, quem quer que seja, contratou bem o influenciador. Ah, foi a porque- Kátia Turra que me chamou. Ah, tá É. vendo? Porque, olha, divulga o tempo Alô, todo. Kátia. É isso. Até corta o convidado. Não é? Mas, enfim, aí a gente... Ali não deu certo a sociedade, a gente abria empresa juntos. Porque em um determinado momento ela quis inserir o irmão, eu falei, poxa, não foi isso que a gente combinou e tal. Falei, então, já está começando meio errado, vamos não começar, vamos manter a amizade, deixa os negócios. E aí foi bom, né? A gente é amiga até hoje e tal. E aí voltei a trabalhar em governo, em outro segundo momento, aí veio a oportunidade de abrir Infinito. Eu só tive coragem porque foi esse cliente que ele já virou meu primeiro cliente e falou, ó, sai do governo, O abre a Kátia empresa. deu um incentivo e tanto, né? Exato. Então, eu já tinha um cliente com FII mensal bacana, com oportunidade de pegar outros clientes. E aí foi o pontapé, assim, o incentivo que eu precisava para eu ter a coragem de abrir a empresa. E vim tocando sozinha. Não é fácil, porque às vezes você não tem uma pessoa assim, às vezes para trocar uma ideia, para pedir uma opinião, para numa tomada de decisão que você está mais inseguro, você não tem uma outra segunda opinião para a pessoa falar assim, não, vamos, não vamos, né? É tudo você. Então, se deu bom é você, deu bom é você, se deu ruim é você também, né? E, enfim, já aí em um determinado momento eu chamei uma pessoa para ser meu sócio, porque ele tinha uma pegada mais comercial, assim, eu falei, poxa, vai dar bom. Que ele ficava na parte mais... Aí. Vai falando, mas deu bom aí. Ó, outro corte. Vai dar bom. Porque ele vai ficar ali com a pegada mais comercial, vou ficar com a pegada mais operacional e tudo. Só que aí, assim, nem todo mundo tem o perfil de empreender, né? E aí, naquele momento ali, ele testou e falou, Lu, não é para mim, tá tudo bem. Enfim, Ele mesmo que não quis seguir, né? ele mesmo entendeu que não era para ele. Até porque foi bem ruim, assim, não foi o momento adequado. Ele entrou comigo ali, foi naquela crise econômica de 2017 mesmo. Então, Rodrigo, era engraçado que a gente fazia assim, umas 8 reuniões por dia de prospecção, não fechava um negócio. Caramba. E era reunião atrás de reunião, não fechava nada. E ele falou, Lu, não tá tá dando dando. legal. Porque Às vezes o cara até é bom, mas ele pegou uma épocazinha ruim, né? ele pegou uma época ruim. E aí, precisa ter sangue frio, né, nessas horas. Precisa ter sangue frio, numa hora em que as coisas não estão dando certo e você fica ali insistindo na questão. Eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Foi um ano. Um ano muito ruim mesmo. Sabe, eu brinco que eu comi um apartamento nesse ano, porque, né, precisava continuar sobrevivendo. Muitas empresas fecharam, a gente se manteve ali, mas a duras penas, né, de verdade. E, assim, eu sempre falo que eu tenho muita vontade de ter um sócio, né, por conta dessa questão de você dividir responsabilidade, você ter alguém para trocar uma ideia, né? Ainda não surgiu essa oportunidade, mas, gente, olha, se alguém quiser ser sócio... As portas estão abertas, se você quiser ser sócio da Lu, mande um e-mail para ela. Não é? Quiser investir aqui na Infinito... fazer uma entrevista aí com ela, né? Vai que dá certo aí. Vai que dá certo. Bom, vai dar bom. A gente está aqui sempre num projeto, né, Rodrigo, de crescer. Eu falo assim, a gente vem crescendo. A Infinito foi um projeto que deu muito certo, graças a Deus. A gente, com 3 anos de Infinito, eu fui indicada para
prêmios nacionais de melhor agência do Centro-Oeste, né? Em várias Legal. vezes já fomos indicados, teve reconhecimento, tem reconhecimento da cidade. Hoje nós somos uma das assessorias de imprensa mais reconhecidas no DF, nacionalmente, porque a gente tem clientes nacionais, né? Então, assim, o reconhecimento veio. Hoje eu entendo que a gente está no momento, numa fase de crescer mesmo, sabe? De passar para um outro patamar, de passar para uma outra fase. Né? E, às vezes, para você passar para essa outra fase, você precisa de ter mais ferramentas que, às vezes, você não tem e, de repente, uma outra pessoa tem. Né? Eu penso assim também. Outros recursos. Eu vou falar assim, a gente chega até onde dá para chegar sozinho. Depois vai chegar numa parte lá que você não vai precisar de alguém te dar para dar um pontapé. Não seja um sócio, mas um parceiro. Alguém que te alavanque. Um investidor, uma mentoria, né? Porque senão você vai ficar sempre na mesma ou vai crescer bem devagarzinho, quase nada. Eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E eu percebi isso. Só quando você pensou em abrir a Infinito, alguém te incentivou, né? Como o primeiro cliente. Sim. Então, assim, você não abriu. Foi a pessoa que abriu sozinha no papel ali, mas teve uma pessoa que te incentivou. Então, essa pessoa fez parte disso também. Claro, com certeza. Foi importante ali. É como se eu tivesse tido ali no início um investidor. Sim. Um incentivador, né? Uma Exatamente. entidade que, sem ter essa intenção inicial, né? Mas eles foram meus incentivadores, eles foram os meus investidores, né? Na medida em que eu tinha um FII mensal, já tinha o primeiro cliente ali, então você já... Dá um gás, né? Você já vai com mais coragem. Você já vai com mais segurança, né? E aí foi bom, assim. Então, para que você crescer, precisa. Eu observo isso. As empresas que cresceram, né, no meu ramo, assim, elas... foram empresas que se juntaram, que teve fusão, uma juntou com a outra. A gente tem um exemplo aqui no DF de uma empresa que eu vejo que ela cresceu. Eram duas empresas, uma juntou com a outra. Né? Você pode falar o nome? Prefiro não. Que a concorrência, né, sim, Rodrigo? Sim. Por mais que sejam pessoas que eu admiro e tudo. Mas, enfim, é essa questão, né? Hoje eu acho que a gente está nessa fase, nesse patamar que é de crescimento mesmo. Que é um ajudar o outro, né? E vamos pra Mas, graças a Deus, assim, olha, oportunidades vêm, pessoas surgem, né? Só essa semana, para você ter uma ideia, eu fiz umas 4 reuniões. Peraí, que eu não lembro qual era o meu copo. Meu copo era esse. Tô bebendo o seu. Vai descobrir... Foi mal. Vai descobrir todos os meus segredos. Desculpa. Estou ferrada. Cheia de segredos de novo. Ó, cheia de segredos é a Cal Genet. Cal. Já esteve aqui. Não contou nenhum segredo, mas tudo bem. Ai, olha, que ela fica segurando segredos, né, gente? Por que a sacanagem. pessoa é assim, cheia de segredos, Cal? Não, Cal, Às vezes usa o nome, né? Às vezes. Libera os segredos. Ela é uma querida, uma das influenciadoras aí mais... que tem Ativa, né? Mais ativas, mais relevantes, mais comprometidas, né? Que faz jus ao nome, ao trabalho, faz um trabalho sério, de qualidade. E sem falar que é um carisma em pessoa, né? É uma querida. Tá me devendo... Mas aí beleza. Aí você teve essa época da crise lá, né? E aí você passou por essa crise e aí 2 anos depois, 3 anos depois, pandemia. Como é que foi isso? Porque, assim, a assessoria lida com muitos eventos, né? E muitos clientes também precisavam estar abertos para poder circular o faturamento, né? Restaurante fechou, um monte de coisa fechou. Como é que a Infinito lidou com isso? Olha, eu falo que só foi pela graça de Deus, porque quando começou ali a pandemia, né, eu simplesmente praticamente perdi todos os clientes. Todos os clientes foram assim, Lu, a gente vai precisar interromper o contrato, vamos precisar interromper o contrato. E assim, eu vinha de um processo que foi o seguinte, em um determinado momento, né, estava iniciando o governo, eu fui indicada para trabalhar com uma deputada e, por uma má orientação da minha contadora na época, uma falha de entendimento ali, ela me orientou a fechar a empresa. E eu fechei Infinito para poder ir para o governo, não precisava disso, né? E eu fui trabalhar, né, ali no Congresso e tal. Desculpa, um trabalho super bacana, uma deputada bacana de se trabalhar e tudo, só que eu estava assim,
trabalha manhã, tarde e noite, sábado, domingo, feriado, e com um filho de 6 anos para criar, né? Eu falei, cara, não vai dar. E aí conversei com a deputada, falei que ia indicar outra pessoa e ia voltar para a minha empresa. Só que nisso eu tinha encerrado a minha empresa, encerrado o CNPJ. Então, ali foi mais ou menos junho, assim, aí eu falei, bom, vamos retomar, reabrir a empresa, né? Eu peguei um outro CNPJ, reabri a empresa e fui batalhar atrás de clientes, porque eu tinha ficado zerado de cliente. E aí, em 6 meses, eu sou muito guerreira, assim, né? Em 6 meses, botei assim, uns 20 clientes dentro da Infinito de volta. E ali chegou dezembro e tal, eu estava com bastante cliente, mas assim, nesse afã de retomar, eu também fiz muito pro bônus, eu também coloquei cliente com FII mensal menor. Sim, porque fez o meu malabarismos. porque o meu objetivo era botar a empresa rodando, eu quero que ela rode, entendeu? Sim. E aí, a partir disso, a gente precisa movimentar, às vezes você precisa movimentar a vida. Sim. E chegou ali em dezembro, eu estava com bastante cliente, mas faturamento baixo e tal. Eu falei, bom, agora eu vou precisar dar uma repensada aqui, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, vou fazer uma mentoria e tal, para eu poder ter um direcionamento, já que eu não tenho sócio, né? Fazer uma mentoria aqui para ter um direcionamento. E tinha começado essa mentoria ali em janeiro, fevereiro, e veio a pandemia. Veio a pandemia, eu perdi praticamente todos os clientes. Fiquei com um cliente, e esse cliente... Só montanha-russa, né? Sobe, desce, sobe, desce. Total, olha, nossa, minha vida são fortes emoções. E aí eu fiquei ali com um cliente, esse cliente eu falei, ele vai interromper o trabalho a qualquer momento, porque, né, com a pandemia, restaurantes todos fecharam as portas, a gente tinha ali um foco muito grande na gastronomia, a gente... Desde o início foi uma assessoria que investiu muito na questão da gastronomia, que era reconhecido como uma das referências em gastronomia. Falei, restaurantes fecharam as portas, evento fecharam as portas, né? Quem estava com porta aberta estava tipo recuando no investimento na comunicação. Falei, eu acho que eu vou passar fome. Eu só não desesperei, porque eu acredito muito em Deus e falo, olha, a Bíblia fala que eu nunca vi um justo mendigar o pão, né? E Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a confiança em Deus em primeiro lugar. Mas foi preocupante. E aí, graças a Deus, realmente assim, fui super abençoada. Começou a vir clientes, né, assim, ali na pandemia, até maiores do que os que eu tinha. Com poucos clientes, eu supri o faturamento que eu tinha antes. Então, peguei clientes da área de saúde. A gente pegou um deputado de Mato Grosso. Deu uma bombada, né, a saúde. Então, aí a gente foi mais para a saúde, para a tecnologia, né? Que era o que estava funcionando na época. E material de construção. Ou seja, os 3 clientes que vieram para mim. Material de construção, tecnologia e área de saúde. E política, né? Um deputado que a gente conseguiu fazer um projeto super bacana lá no Mato Grosso. A gente conseguiu fazer até campanha de prefeitos daqui. Esse deputado, eu vi a cara dele assim, quando terminou a pandemia. A gente trabalhou quase 2... Só remotamente, deu super certo o trabalho. Então, assim, eu falo que Deus abençoou muito mesmo. E a gente conseguiu passar pela pandemia bem, faturando bem, graças a Deus, assim, até mais do que eu estava faturando antes, com menos clientes, sabe? Então, assim, coisa que não tem explicação, só Deus mesmo. Porque eu acho que na pandemia, os clientes pequenos, eles, tipo, tiraram o time de campo. Mas os clientes grandes entenderam que eles tinham que continuar, né? Tá na mídia. Porque, senão... ia falir. Então, acho que deu meio que uma filtrada para você. Tipo, os clientes pequenos ficaram, mas chegaram os grandes que meio que equilibrou o jogo, né? Foi isso, graças a Deus. E aí eu dei muita entrevista na pandemia, né? Porque eu falo muito sobre empreendedorismo, eu falo muito sobre network empresarial. E ali, várias entrevistas que eu dei naquele período, eu sempre falava o seguinte: quem vai superar essa crise é quem souber se adaptar e se reinventar. Sim, exatamente. E eu vi isso nos meus clientes. Donos de restaurante que se reinventou, sobreviveu. Né? Eu tive cliente que ele, por exemplo, né, uma churrascaria que é rodízio, ele falou, cara, como é que eu vou fazer delivery se o meu produto é rodízio? Como é que eu vou fazer um take-out se o meu produto é rodízio?
E ali ele foi pensando numa situação, ele falou, nossa, eu preciso de pelo menos ter o suficiente para não demitir meus funcionários. Eu achei muito bonitinho isso da parte dele, né? Que ele não queria demitir os funcionários, eu preciso pelo menos o suficiente para pagar os funcionários. E imagina, para ele estava ruim, imagina para os funcionários que seriam demitidos, né? Exato. Ia ser complicado. E por empresário, gente, olha, o povo detona aí, né? A gente tem uma cultura de não valorizar os empresários, mas é quem gera emprego, quem gera renda, né? E os empresários, eles sofrem muito mesmo numa crise dessa. Porque você imagina, o cara tem um aluguel de 30 mil, não tem um cliente, as portas estão fechadas, como é que ele banca 30 mil todo mês? Como é que ele banca uma folha de pagamento de funcionários todo mês, se não tem entrada? Né? E muitos empresários, naquele momento ali, não demitiram. Muitos empresários foram ali fazendo ajustes, né, para não demitir. E esse cliente especificamente, que é a Fogo Campeiro, eles foram fazendo ali um bem bolado, e aí eles chegaram a um produto, acho que foi até uma sugestão do gerente de lá, olha, vamos fazer uma marmitinha de feijoada. E eles começaram a fazer essa marmitinha de feijoada. Eu lembro que o Alan, que é o dono de lá, falou, olha, se eu vender 50 marmitas, tá ótimo, eu já pago os meus funcionários. Ele chegou a vender 800 marmitas ao dia. Então, foi assim, virou um negócio próprio. Acabou que hoje, pós-pandemia, ele montou uma cozinha só para marmitinha da feijoada, que continua até hoje, gente, é maravilhosa. Vão lá na Fogo Campeiro, comprem. E que foi isso que manteve os funcionários dele, virou um negócio próprio, deu para manter o restaurante. Quando as portas se abriram, eles voltaram com gás todo, a equipe estava toda lá, treinada, capacitada, com gás todo, e retomou o trabalho, e graças a Deus estão crescendo. Já abriu uma casa nova, né, que você foi até lá conhecer, que é a Chama. A Chama, ótimo, né? Uma delícia. Então, indo, né? Então, eu falo isso. Quem se reinventou, sobreviveu. Quem se adaptou, sobreviveu, né? Foi o meu caso. Então, assim, rapidamente a gente teve que se readaptar, se adaptar às novas tecnologias, aprender a lidar com as novas tecnologias, né? Então, por exemplo, o deputado que eu comecei a fazer assessoria, né? Se eu não tivesse me adaptado, me reinventado, talvez eu não tivesse conseguido manter o contrato. Mas ali no início, eu lembro de uma situação que eu conversando com a coordenadora política dele, e eu falei, e aí, o que nós temos de agenda? Qual a agenda aí no estado, dos prefeitos? Ela, não, Lu, você está louca? Não tem agenda, nós estamos com uma pandemia. Eu falei, oi? Não, a gente tem Zoom, meu amor. A gente tem... E aí, ela falou, é mesmo, é isso. Nem tinha cada ficha nela ainda, né? Não, caiu a ficha naquele momento. Ela falou, mas é isso. E você sabe que funcionou muito mais, porque assim, um estado grande, como é o Mato Grosso, para eles fazerem uma reunião com os prefeitos de uma determinada região, não é fácil. Porque assim, distâncias longas, às vezes o prefeito gastava 8 horas de viagem, não sei quantas horas de viagem para chegar até uma reunião. Então, ele reuniu 8 prefeitos, era uma dificuldade. Com a pandemia, com o online, ele colocava todos os prefeitos que ele quisesse ali, tudo ao mesmo tempo, e conversando ali sobre a questão da saúde, e ele com uma assessora aqui em Brasília, levantando verba lá para o Estado, para a saúde, deu super certo, foi sucesso, sabe? Acabou. Então, é isso, é se readaptar, e eu acho que isso é em toda situação, né? Difícil é fazer a reunião acontecer, né? Porque até a galera entrar no Zoom, ficar todo mundo para começar a reunião, era uma bagunça também, né? Eu acho que as pessoas se adaptaram muito rápido ali na pandemia, sabe? Eu, incrivelmente, por exemplo, eu vejo a escola do meu filho, que rapidamente ali treinou o pessoal do TI, treinou os professores e botou computador em casa para os professores darem aula. E o meu filho, eu vi que ele não perdeu nada de conteúdo durante a pandemia. Claro, é uma escola particular, eu sei que a escola pública é um pouco diferente, né? Teve um processo um pouco mais lento, até porque é muito maior, né? Mas, assim, mesmo a escola pública se adaptou, mesmo a escola pública, os professores, né, conseguiram ali da forma que deu, né? Mas a escola do meu filho, por exemplo, os professores super rapidamente se readaptaram ali com a tecnologia, começou a funcionar e deu tudo certo. Acabou que virou, tipo, meio que transformou o jeito de trabalhar. Até hoje a gente usa, né, o que a gente aprendeu na pandemia. Olha, hoje eu sinto falta do online na escola do Gabriel, por exemplo. Esses dias, essa semana passada que eu fui viajar, eu falei, gente, mas cadê o online? Porque o Gabriel podia viajar comigo e continuar fazendo aula online, né? Enfim, é isso. Não rolou, né?
Não rolou. Ele teve que ficar assistindo a aula. Não viajou com a mamãe. Vamos falar daquele assunto lá que a gente falou. Viagem, né? Viagem, é. Por falar em viagem. Por falar em viagem, exatamente. Como é que foi aí? Você foi para Israel, você pegou toda essa guerra acontecendo aí. Como é que foi? Conta, o que você foi fazer lá primeiramente? O que você saiu do Brasil, foi lá, o que você viu, Como você que foi o gostou, processo? conta a viagem, a experiência da viagem. Gente, foi a melhor viagem, acho que, olha, sem medo de errar, a melhor viagem que eu já fiz na minha vida. Né? Porque eu sou cristã, evangélica, então, assim, todo cristão, né, tem essa coisa, né, de conhecer Israel. Então, você está ali, você andar nos lugares que Jesus andou, né? Então, é uma coisa que é muito emocionante, impactante. Então, tem um lado espiritual, tem um lado histórico, tem um lado cultural da viagem, né? E eu viajei com um grupo da minha igreja. Eles viajam todos os anos para Israel há 23 anos. Eles vão todos os anos. Na época, em outubro, que tem a Festa dos Tabernáculos, que acho que é a segunda data mais relevante no calendário judaico. Né? A primeira é o Ano Novo Judaico e a segunda é a Festa dos Tabernáculos, quando todos os judeus do mundo todo vão para Israel, os principais rabinos, né, vão para Israel. Os cristãos do mundo todo vão para Israel nessa época do ano, e minha igreja vai todo ano. Eu nunca tinha ido, foi minha primeira vez. E foi assim, falo de verdade, foi uma viagem incrível, emocionante. E até o final dela foi emocionante. Muita emoção, né? Sabe quando o cara lá nas dunas pergunta se é com emoção ou sem emoção? Foi com emoção, gente. O cara exagerou um pouquinho, né? Foi com muita emoção. Hoje a gente fala brincando, rindo, né? Mas eu peguei ali o primeiro dia da guerra ali em Israel. Era o nosso último dia de viagem. Já estava voltando, né? Era o dia que a gente iria voltar. Ficou quantos dias lá? A gente ficou 9 dias. Foram 12 dias no total. A gente passou... E até esse final de dia tudo ok, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito, tudo muita paz. A gente foi em vários lugares ali, né? Por exemplo, a gente estava um pouco mais preocupadinho ali na quarta-feira. Que estourou no sábado. Na quarta-feira, eu acho, foi uma data importante lá para eles, e quando os rabinos do mundo todo vêm, os mais importantes, né, como se fosse o Papa, sabe? Assim, vão para lá, vão para o muro, tem uma celebração lá no muro, onde estão ali, né, as pessoas mais relevantes ali do mundo judaico e tudo. E a gente tinha uma preocupação com aquela data ali. Né, se tinha que alguma coisa acontecer, a gente imaginava que pudesse acontecer naquela data. Já rolava uma conversinha, tipo assim, essa data a gente vai ficar de olho, porque... Já fica uma tensãozinha, assim, né? Porque eles podem juntar para atacar todo mundo. Você imagina, tá ali o muro, os principais, né, rabinos, ali como se fosse o Papa estivesse ali, os judeus do mundo todo e né, turistas do mundo todo ali. Então, era uma data que podia, né, ser estrategicamente para chamar a atenção, podia acontecer alguma coisa. E nada aconteceu. Foi super tranquilo e tal. A gente passou pelo muro nesse dia. A gente não pôde entrar, né? A gente visitou no dia anterior, porque naquele dia só judeus ortodoxos entravam ali, eles não permitem muita entrada de turistas, mas a gente passou do lado, porque a gente foi na praça, eu esqueço o nome direito, onde tem a mesquita, uma igreja católica e tem o muro, né? Tem as 3 religiões ali principais. A gente passou, foi ali naquela região e tudo, e estava tudo bem. E aí, no sábado, terminava a nossa viagem. Na sexta-feira, a gente esteve em Tel Aviv, que é uma cidade litorânea, que é uma cidade de praia, como se fosse o Rio de Janeiro, né? Passamos o dia na praia, curtimos ali o dia e voltamos para Jerusalém para dormir. Então, a distância é mais ou menos 60 quilômetros. A gente voltou para Jerusalém para dormir, e o sábado era o dia que a gente tinha um dia livre, um dia free, e a gente ia fazer o check-out ali meio-dia e voltar para o aeroporto 18 horas para poder embarcar. Nosso embarque era mais ou menos 11 horas da noite. E a gente acordou tranquilos, tomamos aquele café maravilhoso no hotel, e aí a gente, na nossa programação, a gente resolveu ir numa feira, né, no mercado, que eles chamam, que fica no Portão de Damasco, na Cidade Velha, na parte, né, histórica, na parte mais antiga da cidade, para fazer umas últimas comprinhas ali de última hora. Então, a gente acordou, tomou café,
foi andando até o mercado e no caminho até o mercado aí a gente já viu uma situação de alerta, né? Que é o alerta sonoro, que você tem que sair correndo, se proteger. Tocava os sinos lá, já estava tocando aquelas sinetas? Toca um alerta sonoro, assim, sabe? Na rua. E aí a gente teve que correr para um lugar para se proteger. A gente viu um judeu ortodoxo com a família correndo para um lado. A gente falou, olha, ele deve saber muito bem onde é o melhor lugar, né? Porque ele mora lá, então, assim, ele já tem todo o treinamento e tal. Então, a gente correu junto com ele para o mesmo local. Nos protegemos, mas eles estão muito acostumados com essas situações. Sim. Então, ele falou para a gente, olha, está tudo tranquilo, deu 2 minutinhos depois do alerta sonoro, pode sair, pode seguir para onde vocês forem. E ele ia para o muro, que era bem perto de onde a gente estava indo. Ele ia para o muro orar, né? Eles têm essa tradição. E ele foi para o muro e a gente foi para a nossa feira, só que na feira a gente já começou a ver ali que tinha alguma coisa estranha, porque as lojas estavam, a maioria, fechadas. Embora fosse um feriado judaico, né, que justificasse as lojas, né, estarem fechadas, mas os árabes não costumam fechar, mesmo sendo um feriado judaico. Então, os judeus fechariam, mas os árabes não. Sim. E aí até as lojas dos árabes que a gente conhecia e tal estavam fechadas. A gente começou a achar estranho. E a gente Mas isso foi uma conclusão sua ou alguém já estava falando, pô, ó, geralmente não fecha? Tá tendo alguma coisa de estranho? Uma das pessoas que estavam comigo no grupo, que vai todos os anos, ela falou, mas que estranho, porque esse árabe aqui nunca fecha. Sim. Né? Então, tipo assim, estranho. Tá bom. E a gente foi saindo do mercado, é um portão que chama Portão de Damasco. Quando a gente estava saindo, aí a gente já viu os mísseis no céu. Aí a gente já começou a ver os mísseis, os barulhos da... A sensação. Não, a gente ficou apavorado, né? Só que eles são muito acostumados com essas situações. Então, tinha várias velhinhas, assim, que elas ficaram, tipo, nos acalmando, né? Não, tá tudo tranquilo, olha, fiquem tranquilos, tá tudo bem. E aí, os mísseis lá no céu, né? Tipo, fogos de artifício. E a gente pegou um táxi, voltou pro hotel. Seguimos a nossa programação ali, arrumamos a mala, fizemos o check-out. E ali no hall do hotel, a gente começou a falar com a agência. E a gente começou a ver as notícias. Aí a gente começou a ver as notícias da bomba, da guerra estourando, e a gente começou a realmente ficar preocupada. Aí a notícia já tinha chegado no Brasil, então os nossos familiares também já estavam desesperados, já estavam nos ligando, amigos, familiares, todos preocupados. Aí o celular começou a bombar de ligação, né? Bombar, literalmente. Bombar, desculpa, né? Escolhi a palavra errada, né? Começou a bombar literalmente. Muitas ligações. Todo mundo ligando, querendo saber, a gente acalmando os familiares, os amigos, e ao mesmo tempo monitorando, né, com a agência aqui do Brasil se o aeroporto estava aberto ou estava fechado, porque toda hora a gente, né, você vê nessas situações, a gente recebe muitas informações desencontradas. Então, uns falavam, o aeroporto está aberto, outros, o aeroporto está fechado, o voo foi cancelado. A gente falou, deixa a agência monitorar isso. E aí, quando a agência disse, ó, tá ok, o seu voo está confirmado, podem ir para o aeroporto, né? A van veio, nos pegou, a gente foi para o aeroporto. Tinha uma tensão, né, do caminho também, porque a gente não sabia como estava no caminho. A gente tinha notícias de que o povo lá do Hamas estava atacando as pessoas na rua, tirando aleatoriamente, né? Mas era lá mais para a região, né? Enfim, mas a gente estava tenso, não sabia como ia ser. Então, até chegar no aeroporto foi bem tenso. Chegamos, fomos fazer o check-in, estava tudo bem. Aí teve um alerta sonoro de novo no aeroporto, né, que acho que estava tendo alguma situação. Os funcionários do aeroporto nos orientaram a ir para uma área segura, que era no 2º andar, então sai todo mundo correndo, um pouco de caos, né? Aí, uma hora, os funcionários nos orientaram a deixar as malas, larga as malas e vai, porque senão não consegue chegar. Então, todo mundo saiu largando a mala no meio do aeroporto e foi para essa área segura. Você largou sua mala lá? Largamos. Perdeu ela? Não perdemos. Assim, eu acho que é engraçado, né? Porque ali está na situação de pânico, assim, todo mundo largou e foi. E aí voltou, todo mundo achou a sua malinha ali. Ninguém vai pensar em roubar uma hora Ninguém dessa. vai pensar em roubar uma... Eu acho que não. Tem que ser muito filha da puta. Né? Eu acho que está todo mundo na mesma situação, né? E aí a gente voltou, eles liberaram de novo o check-in. Quando eles liberaram o check-in, falaram que o nosso voo estava cancelado. Então, outra situação de tensão, né? Meu Deus, eu preciso sair daqui. Nunca. É família. Caverna do Dragão, né?
Aquela E situação. os familiares e amigos aqui, pelo amor de Deus, sai o quanto antes, como se dependesse da gente, né? Mas aí passou um pouco, a gente conseguiu fazer o check-in, embarcou, graças a Deus. Nosso voo fazia escala em Dubai. E assim, acho que o coração só ficou tranquilo quando a gente chegou ali em Dubai. Saiu no horário certinho, que era 11 horas, né? Não, Ou atrasou um pouquinho. Atrasou? A gente saiu meia-noite e meia. Acho que estava previsto para 11h30, a gente saiu meia-noite e meia. Pô, mas até que deu um... Não foi tanto tempo. Agora, assim, vendo de fora, que você tava lá, você vai poder falar melhor. Mas, beleza, entrou no avião, mas você sabe que os ataques são aéreos. Aí como é que você... Não, Só quando em solo de só Dubai, você... quando chegou em Dubai. Assim, acho que a gente só acalmou. E fora que a gente foi no voo assistindo as notícias que estava a guerra como é que é? Piorando a situação, né? Estava endurecendo, estava piorando. A gente via mais notícias de gente morta, de brasileiro morto, de mulheres estupradas. E as notícias só piorando. Isso a gente no voo, né? Então, até chegar em Dubai, o coração não acalmou. Calma. Quando chegou em Dubai, a gente falou assim, bom, pelo menos estamos seguros. Agora, é aquela história, né, Rodrigo? Não dá para ficar assim, a gente falar, ok, estou feliz por mim, tranquilo por mim. Mas e as pessoas que ficaram lá? Né? Outros brasileiros que estavam lá, pessoas que outros voos foram cancelados, muitos voos, dezenas de voos cancelados. Brasileiros que a gente conhece que ficaram lá, pessoas conhecidas. Ficou alguém que você conhecia, da turma que estava contigo? Da minha turma, não. Não. Mas, assim, por exemplo, tem uma brasileira, amiga nossa, que foi para Israel para fazer 1 ano de trabalho voluntário. Ela tinha recém chegado lá e ela estava lá e ficou lá e vai ficar. Né? E fora as pessoas que moram lá também, né? Sim. Todas as pessoas que moram lá correndo todos esses riscos, a gente vê nas notícias, o pessoal, os brasileiros que estavam na rave, né? Brasileiros, gente do mundo todo na rave lá, que foram sequestrados, né? Eu vi um relato de um cara lá que... o cara falou que se salvou porque ele foi para um bunker. Você viu, chegou a ver esses bunkers? Que tava com os amigos tomando Não, ele tava na rave. Aí ele falou que tem uns bunkers espalhados por lá pelo pessoal. Você chegou a ver esses bunkers? Não era uma região... Não. Que ele falou que entrou, ele tava na parada, era um bunker perto da parada de ônibus, aí ele entrou, era um bunker para 10 pessoas, entrou umas 50. Aí o pessoal... Eu vi um relato, esse que eu tava falando, eram 2 amigos brasileiros que moram em Israel, né? Não sei se eles já voltaram nesses voos agora, mas eles moram lá. E aí eles estavam nesse festival, e aí o que salvou eles foi o quê? O festival não podia entrar com bebida alcoólica, né? Então eles deixaram as cervejas no cooler da caminhonete fora do festival. E aí eles falaram, cara, o DJ que a gente quer ver só tocar mais tarde, vamos pra caminhonete tomar uma cerveja. E aí quando eles chegaram lá, eles olharam pro céu e começou aqueles ataques. Como eles já são de lá, tem uma orientação, moram lá, né? Tem uma orientação, eles pegaram a caminhonete e vazaram. E aí no meio do caminho, no meio de uma fazenda lá, o fazendeiro chamou eles para um bunker e eles ficaram lá durante 2 horas. Até acabarem as explosões e tal, aí eles pegaram a caminhonete e voltaram para a cidade. Agora você pensa a situação, o estresse que porque, por exemplo, teve um brasileiro lá que ele teve vídeos dele, né, relatando eles na rave, ele indo para um bunker, foi para um bunker e ainda assim foi morto. Eu vi que tinha o vídeo dele falando, agora a gente está salvo, não sei o que lá. Mas chegou lá... É uma situação muito estressante, né? E a gente mesmo tendo chegado seguro em Dubai, depois em São Paulo, mas a gente não fica 100%, né? Fica feliz por nós que estamos salvos, mas fica com o coração apertado pelas pessoas que ficaram, por aquela situação toda. E, Rodrigo, eu falo assim, a gente ora todos os dias pela paz de Jerusalém, né? Na minha igreja a gente tem esse costume de orar por Israel, pela paz de Jerusalém, porque é uma orientação bíblica. Porém, eu falo, nunca mais eu vou orar da mesma forma, né? Porque agora você tem uma outra empatia, né? Uma outra situação. Você viveu aquilo, sabe o que as pessoas passam, né? E olha que a gente viveu, assim, uma pílula, né? Você pegou o comecinho ali, ainda deu para sair, né? Mas deve ser que a sua cabeça, como é que ficou quando vendo tudo aquilo? Você achou que, sei lá, que ia morrer, que ia dar alguma coisa errada há algum tempo, ou você confiou e foi?
Eu acho que eu sou muito mais tranquila, eu sou uma pessoa de muito mais confiar. Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Assim, eu tenho uma ligação com Deus muito forte, de fé muito forte. Então, assim, todo o tempo eu fiquei em oração, né? E, assim, confiando em Deus. Eu não entro em pânico, eu não me apavoro, eu não entro em pânico. E eu acho, assim, o que tem que ser, será, né? Eu tenho uma relação de confiança com Deus. Eu falo, olha, está nas mãos de Deus. O que tem que ser, será. Sim. Então, eu não fiquei em pânico em nenhum momento. Você fica apreensivo. Sim. Né? Você fica apreensivo. Está de alerta o tempo alerta. Então, eu sempre falava para o grupo que estava comigo, que era um grupo de pastores, de pessoas da igreja, eu falava, vamos ficar em espírito de oração aqui o tempo todo, né? Mas, assim, não cheguei a ficar em nenhum momento apavorada, assim. Você chegou a ver alguém do seu grupo assim? Que Sim. deu apavorado? Sim, algumas pessoas ficaram, por exemplo, a gente tinha no grupo uma médica, né, que ela ficou um pouco mais tensa, assim, eu até brinquei, né, eu falei, mas gente, médica do SAMU, né, eu brinquei com ela, né, e tal, mas numa situação dessa, a gente não sabe como a pessoa pode reagir, né? Ela pode tanto entrar em pânico, é de cada um, né? A gente não sabe como cada um vai lidar com isso, né? Quais os temores que cada um tem, como aquilo vai impactar no emocional de cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma forma de reagir. Eu, assim, fiquei tranquila na medida em que é possível ficar tranquila, né? Óbvio, tensa, mas assim, né, não cheguei a ficar em pânico. E quando eu cheguei no Brasil, assim, que a gente cai a ficha, que você vai pensar, ontem eu estava orando e veio uma palavra assim do Senhor, né, de que, assim, nesse sentido mesmo, de segurança, de que a gente confia em Deus, de que Ele que nos guarda, né, a nossa vida está nas mãos dele, não depende da gente, não está nas nossas mãos, né. E só agradecer a Deus mesmo pelo livramento, por estarmos aqui bem e podermos contar essa história, né? Termos vivido aí uma experiência que é impactante, que vai marcar, né, a nossa vida, a nossa história. E aí alguém até me perguntou assim, falou, nossa, você voltaria para Israel? Eu ia perguntar isso agora. Você voltaria, teria coragem de voltar? Boa pergunta. Boa pergunta, eu quero esse corte. Você voltaria para Israel? Eu falei, não voltaria, não. Eu voltarei. Assim que possível. Agora não, né? Vamos esperar um pouquinho. Tem que esperar, né, a situação de guerra passar. E assim, também não é uma viagem barata, né, Rodrigo? Então, assim, se eu tiver possibilidade, né, em todos os sentidos, financeira, física, de saúde, de ter uma situação lá que não está num estado de guerra e tudo, eu voltarei com certeza, que foi uma das melhores e mais impactantes viagens que eu já fiz na minha vida. Eu imagino que quem seja cristão, assim que nem você, né, que é muito cristã, então deve ser uma viagem dos sonhos para qualquer um, né, de conhecer a terra de Jesus, né, onde tudo começou. Imagina, você está, né, eu me batizei no Rio Jordão, né, eu já sou batizado, foi um batismo simbólico. Você já tinha ido lá? Nunca tinha ido. E aí agora você se batizou agora? Me batizei agora, no Rio Jordão. Eu fui batizada lá com 12 anos de idade e fiz um batismo simbólico agora no Rio Jordão. Então, é uma emoção, né? Você fala, cara, eu estou aqui no Rio Jordão, onde Jesus se batizou. Então, tem todo um simbolismo, né? A gente teve ali Você emocionou muito lá? Muitas situações. A gente esteve ali no Mar da Galileia, onde Jesus andou sobre as águas. A gente esteve no túmulo, né, onde, né, Jesus ressuscitou. Então, a gente tem toda a história bíblica. Nossa, não tem nem como explicar. Você sabe, assim, você está ali, você fala, caramba, eu estou aqui diante do túmulo onde Jesus ressuscitou, ele estava aqui. Então, tudo aquilo que você vê de história bíblica, você fala, foi aqui. Esteve aqui. E aí, no lugar lá, por exemplo, no lugar do túmulo, tinha vários grupos cristãos de igrejas dos Estados Unidos louvando, cantando. Então, é uma energia incrível mesmo, sabe? Muito. A gente teve outro lugar que me impactou muito, a gente esteve no cenáculo, onde foi a última ceia. Legal. Né, onde teve o Pentecostes, né, um batismo com o Espírito Santo. Então, assim, são lugares que quem conhece a história da Bíblia, você fala assim, meu Deus, eu estou aqui na história, né? Qual lugar que você foi, que visitou, que te mais mexeu contigo, assim, que te fez chorar, sei lá?
incrivelmente, foi o cenáculo, onde teve a última ceia e é o mesmo lugar onde teve o Pentecostes, onde teve o batismo com o Espírito Santo. E ali aconteceu uma situação assim, super inusitada, porque é um lugar muito turístico, muito turista o tempo todo. E aconteceu uma situação que, por exemplo, uma pessoa do meu grupo falou assim, isso nunca aconteceu antes. A gente já veio aqui 23 vezes, isso nunca aconteceu antes, de não ter ninguém no lugar quando a gente chegasse. E a gente chegou e não tinha ninguém. Caramba. E a gente pôde estar ali, éramos um grupo pequeno, então a gente pôde estar ali com muita liberdade no espírito para orar, para falar em línguas. E a gente ali, sabe, naquele ambiente... Como é que é o lugar? Tem uma mesa lá também? Não, né? É como se fosse uma área, assim, como se fosse essa sala aqui, um pouco maior, o dobro dessa sala aqui do estúdio, com um teto alto. É um lugar que tem várias colunas, porque, né, com os domínios, né, cada um quer colocar a sua marca ali. Então, tem colunas de vários povos diferentes, né? Mas é um vão, assim, e tem a passagem, onde as pessoas passavam. Então, é como se fosse um salão grande com uma passagem, assim, uma porta aqui, outra porta. Mas é vazio lá, né? É vazio. E aí, normalmente, ele é cheio, tem sempre turista. E quando a gente chegou, não tinha ninguém. Caramba. Né? E ali foi onde aconteceu o Pentecostes, onde as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo, falaram em línguas, cada um na sua língua, e as pessoas que passavam entendiam nas suas próprias línguas, né? Então, se eu sou brasileira e as pessoas estavam falando em línguas, eu entendia em brasileiro, em português. Sim. E aí estava passando um outro que entendia em inglês e entendia na sua língua. Se entendendo ali dentro. E a história bíblica é isso, né? E ali a gente ficou ali umas 2 horas, só nosso grupo, orando, com muita liberdade no espírito. Então, para mim, foi um dos... Foi bem legal mesmo, então. Foi um dos lugares mais impactantes. E, claro, depois, assim, um lugar que eu achei que eu não ia me emocionar tanto, que era o Muro, sabe? Foi um lugar muito impactante, porque, você imagina, é um lugar que tem muita energia, independente da crença da pessoa. Ali, milhares de pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas oram, vão ali orar, depositam sua fé, aquela energia, assim. Então, tem uma energia no local, né? Foi um lugar que me impactou. O Jardim das Oliveiras, né, onde Jesus foi entregue, né, onde Judas entregou Jesus, então é um lugar também que me impactou também. São lugares muito simples, muito pequenos, você fica imaginando uma coisa grandiosa, nem é. Mas pela história, né, é muito emocionante. Esse foi uma viagem interessante, de você ver que sabe assim, o que eu sentia? Deus está nas coisas simples. Porque a gente, engraçado, eu até comentei isso com uma pessoa, a gente passou primeiro por Dubai, que é uma cidade assim, ostentação, tudo grande, tudo over, tudo é o maior do mundo, e a gente chegou em Jerusalém, onde tudo é simples, pedras, as construções são muito mais simples, tudo é mais simples, tem uma outra energia, sabe, de simplicidade. Naquela simplicidade ali você sentir muito a presença de Deus, você sentir, né, sua ligação com Deus ali. Foi incrível. Deve ter muito sido bom. Bem legal a experiência mesmo. Foi muito bom, apesar de ter saído. Só o finalzinho que deu ruimzinho ali, finalzinho, né? Acho que era para ter um pouco de emoção. E ter tá tudo muito perfeito, né? Exatamente, estava perfeito demais. Então era para ter um pouco de emoção e para ter um pouco de história para contar, para poder estar aqui hoje com vocês, contando essa história. A gente brinca, mas, pô, nossa solidariedade, né? A todos os povos lá. Sim. Israel, palestinos... Enfim, todos, a gente quer a paz, né? Ninguém merece estar numa guerra, né? Seja os russos, os ucranianos, seja quem quer que seja, né? Eu acho que ninguém merece estar numa guerra perdendo familiares, crianças, mulheres sendo estupradas, como a gente vê lá nessa situação, né? E eu falo o seguinte, não é um povo, né? É um grupo. Porque assim, eu não vejo assim, os palestinos fazem isso, né? É um grupo. Fechado, é um grupo radical, extremista. E louco tem em todo lugar, né? No Brasil, a gente tem alguns extremistas de A, de B, né? Em qualquer lugar tem loucos extremistas. Qualquer lugar, exatamente. Eu acho que ali é um grupo de extremistas radicais. O objetivo deles está lá no estatuto deles. O objetivo deles é erradicar Israel, erradicar os judeus, é matar o máximo de judeus que eles puderem. Está no estatuto. Eles vivem para isso, é função, né? Então, assim, eu entendo isso. É um grupo radical que
cria uma situação dessa, né? de maçã podre ali que... Exato. Não são os complicado. palestinos, não é um povo, né? Então, quando eu oro, eu oro por todos os povos, né? Não é só por Israel, não é só por um lado, nem lado A, nem lado B, todos que estão sofrendo com a guerra, né? Todos acabam sendo impactados ali, perdendo familiares, perdendo pessoas, né? Isso. Eu estava ouvindo uma matéria, o cara falando assim, já morreram 900 pessoas. Não são 900 pessoas, não é um número, cada pessoa, é uma pessoa, é um indivíduo, é o meu irmão, é o seu pai, é o seu filho, né, a sua esposa, é o seu marido. São pessoas que têm famílias, que têm, né, uma história. Não é só um número. Não é um número, não é um número. E é muito doloroso você ver tudo isso, né? E a gente está aqui distante, né? Ser distante parece que é uma coisa assim que nem está acontecendo, né? Mas está acontecendo. Muitas pessoas, muitas vidas sendo perdidas. Como é que ficou sua perspectiva de vida depois disso? Mudou bastante? Você está processando. Muda, estou processando, que é muito impactante, mas assim muda com certeza. Muda primeiro assim, eu sempre tive uma relação muito forte com Israel, né? Até pela minha fé e tudo, a gente tem uma relação muito forte de já orar por Israel, o povo de onde saiu, né, Jesus, que a gente crê que é o nosso Salvador. Então já é uma relação muito forte. Eu falo, hoje eu tenho uma relação ainda mais forte, né? Porque você saiu, você esteve ali, você vivenciou aquilo, né? Então eu falo, realmente eu nunca mais vou orar da mesma forma pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, né? E a empatia que você tem pelas pessoas também, né? E a relevância que você dá para as coisas, né? Eu passei, Rodrigo, você sabe disso, que eu passei por um processo de um tratamento de um câncer, né? Isso já muda a sua perspectiva de vida, né? De você saber que eu poderia não estar aqui, né? Eu passei por um tratamento que foi super hard, punk e tudo, e graças a Deus eu estou aqui. Então, assim, isso já é uma coisa que já muda a sua perspectiva de vida, de falar assim, cara, isso aqui é muito pequeno. Você mudou esse copo de lugar, tá tudo bem, entendeu? Coisas mínimas você começa a dar mais valor, né? Você não dá importância para coisas que não merecem tanta importância, né? O que merece a minha atenção, o meu cuidado, né? O meu amor, é estar com meu filho, é minha família, é os meus amigos, é dar atenção de verdade para uma pessoa, né? O que é mais relevante. E cara, foi uma situação após a outra, porque, inclusive, essa viagem foi um presente que eu me dei, né? Depois de ter passado por todo esse tratamento do câncer, foi bem pesado, bem radical. Aí eu fiz aniversário, eu falei, olha, duplamente aniversário, né? Pela questão do processo do câncer, pelo meu aniversário, eu falei, vou me dar esse presente, né? E aí você passa por uma outra situação que também ressignifica tudo, né? Ressignifica tudo. Exato. O que é importante para você, o que é relevante, né? Eu vejo ali, eu vi muita simplicidade, sabe? Ali em Israel, do povo judeu, de como as pessoas vivem, tudo, desde a vestimenta, do modo, do que comem. Tem muita simplicidade, sabe? Eu vi muito Deus ali nas coisas mais simples, sabe? Em tudo. Tudo é muito mais simples, tudo é muito menos, né? Tudo é muito menos over, tudo é muito menos, e tudo é muito mais simples. Eu vi muito Deus nessa simplicidade, sabe? Nas coisas mais simples. Legal. No dia a dia ali, a gente olha só de acordar, estar vivo e respirar, você fala, meu Deus, isso é um milagre, isso é a graça de Deus, né? E uma coisa que não depende da gente, né? Sim, exato. Eu não decido que eu vou acordar ou que eu não vou acordar. Então, ressignifica muito, viu? Legal. Então, vamos fazer aqui o nosso deu bom e deu ruim. Deu bom e deu ruim. A gente já falou algumas situações aqui, mas eu quero saber de você, qual que foi o deu ruim da sua vida, assim, o momento mais difícil da sua vida. Eu acho que até você já meio que contou aqui, né? Mas eu quero saber se foi esse mesmo, se tem outro momento. Deu ruim? Deixa eu ver o que deu ruim. Você falou assim, não tem solução, mas aí você arranja um jeito para sair. Pois é, quando dá ruim quando eu
Uma coisa que dá ruim para mim é quando eu acho que eu fiz alguma coisa que impactou negativamente outra pessoa, sabe? Isso para mim dá ruim. Quando eu fiz alguma coisa que fez alguém sofrer, né, isso deu ruim. Quando eu não posso mudar uma situação nesse sentido. Mas já aconteceu alguma vez assim, pra você contar pra gente? Um exemplo? Eu acho que, não sei, às vezes, quando você nem imagina que uma pessoa foi impactada, né, ela foi. Então, acho que isso deu ruim, porque você passa por muitas situações que deu ruim, né? A gente contou aqui, eu passei por uma crise financeira na minha empresa, tive que vender um apartamento para poder, né, sobreviver ali na crise. Passei por um tratamento de câncer, agora por uma guerra, né? Vários deu ruins aí. Né? Deu ruim que no final dá bom. Então, exato. eu falo o seguinte, quando você está com Deus, quando você tem fé, quando você confia em Deus, até o que dá errado dá certo. Né? Até o que dá errado dá certo. Sim. E eu vejo isso em todas as situações. Eu passei por um tratamento de câncer, ok, deu ruim? Deu, mas teve tantos ganhos ali no final. Você tira uma coisa desse ruim, né? De você ver o cuidado de Deus, o amor de Deus, em tantas situações que Deus colocou pessoas para estarem ali cuidando da gente, sabe? Me cuidando, amigos, pessoas que Deus colocou ali para estar caminhando comigo nesse processo.